Sagrados, integrante da comissão organizadora da BILT, que é uma organização conjunta com o Governo do Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Curitiba e a Startup Literária e Império Sagrado. A BILT acontecerá no MON, Museu Oscar Niemeyer, sendo a primeira do gênero no país. Hoje, em termos de convidados especiais, temos a Sabrina Favarin, agente cultural publicitária na Império Sagrado, e a integrante da comissão organizadora da BILT. E a participação da Caroline Nascimento, coordenadora geral da Transgrupo, Marcela Prata. Antes de chamá-las, gostaria de agradecer o Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura Municipal de Curitiba, também aos mais de 50 estandistas, todo o pessoal da Feira Gastronômica e os painelistas que formarão muito carinhosamente com o Felipe Fernando Arazão e o Cris dos podcasts Tchê. Fora do Meio, Devaneios do Cris e o podcast com Dendê. Também cabe menção ao Life of Legends, e que é a primeira startup de LoL do Brasil, que irá realizar o campeonato das eras da Bienal, integrando com forma conjunta a literária do mundo geek e o mundo LGBTI. Por fim, nosso agradecimento especial à comissão organizadora da BILT, a equipe de imprensa e divulgação, Carmelise de Medeiros, Jéssica Herota, João Castagnoli, Gabriel Berger. A criação artística com Monique Vegas, Camila Ilés, Doca Soares e Tatiana Miller. Artes cênicas com Matheus Carrel, o campeonato de League of Legends com Gigi Leão, o executivo eu, Diego Flores de Oliveira e o Ellison Pereira de Almeida. O arquiteto responsável pela Bienal é o Ralph Skepka, o agente cultural jurídica é a Maria Fernanda Pacheco e o Christian Abreu Quevedo, que é o nosso curador da Bienal e da edição de Curitiba. Bom, agora finalmente chamamos nossos convidados de hoje, Sabrina Favarin e a nossa convidada mais que especial, Caroline Nascimento. Coordenadora-geral do Transgrupo, Marcela Prado. Obrigada aí. Adentram aqui. Oportunidade. Aí. Maravilha. Sejam bem-vindas. Tudo bem? Eu espero que não tenha gaguejado muito, não tenho muita prática com essa tecnologia, apesar de carinha de novo, eu me sinto velho, tá? Então, se eu me pegar gaguejando muito, não falando muito bem, eu conto com vocês aí para dar uma encobertada, tá certo? Bom, gostaria que vocês falassem um pouco de vocês, se apresentassem também, o que vocês fazem, tá? Falassem o nome completo de vocês e de onde vocês falam. Acho que é importante a gente saber disso também, tá certo? Sabrina, se apresente ao pessoal, sua primeira live hoje, com a gente aqui da BILT. Bom, então, eu sou Sabrina Favarin dos Santos, eu faço parte da equipe de criação artística da Bienal e aí de toda a comissão organizadora da BioLGBTI, né? E eu acho que só tenho que agradecer a oportunidade, na realidade, a gente está trazendo aí em pauta um tema de muita importância e que muita gente ainda não entende, né? Não tem muito conhecimento sobre. Então, acho que aí se faz a grande presença da Carol para se apresentar, falar um pouquinho mais aí sobre o trabalho dela. Oi, gente, eu sou a Caroline Nascimento, atualmente eu estou coordenadora do Transgrupo Marcela Prado, que é uma instituição que atua na promoção e defesa dos direitos humanos das pessoas travestis e transexuais aqui do estado do Paraná. O Transgrupo tem aí já 14 anos de atuação aqui com essa população. Também faço parte, represento essas mulheres no Conselho Municipal da Mulher, no COPED, no Conselho Permanente de Direitos Humanos, e entre outros espaços que a gente meio que viu a necessidade de estar ocupando, né, para trazer visibilidade para essa população que tanto precisa ser vista novamente com outro olhar, né, não um olhar estigmatizante que já existe, que já acarreta e carrega muitos anos, e então a gente tem procurado ocupar esses espaços para trazer luz a essa população, né? Certamente. Atualmente você está residindo aonde, Carol? Eu moro em Curitiba. Curitiba? Sim, então, sim. por pouco que a gente, só por causa do Covid, a gente não está tendo a oportunidade de fazer presencialmente essa conversa. Pois Certamente é. seria mais agradável, mas
A gente se adapta, não é mesmo? Sim, com certeza, com certeza. É. E eu acho que esse é um novo que vem para ficar, a gente vai ter que acabar se acostumando, né? Porque isso vai ser, eu acho que um hábito que vai ainda perdurar por um bom tempo, né? Então a gente vai ter que, queira ou não queira, se aprender a lidar com essas ferramentas. Eu confesso que eu sou igual você, Diego, assim, sou muito perdida nessa questão de tecnologia e, assim, sofri bastante nas primeiras, no começo, para conseguir entender um pouco, e ainda assim me bato bastante. Confesso a você que estou bem, mas estamos aprendendo, vamos lá, aquela coisa, desistir, a gente é brasileira, não desiste nunca. É verdade. Certíssimo, Só né? A para não gente dizer vai que se é teimoso, né? acostumando, né? A gente... Né, bem isso. A gente vai se Maravilha. adaptando como dá. Sim. Carol, eu vou fazer, passando algumas perguntas, né? Acho que o pessoal tem mais grandes dúvidas aí, que são coisas bem pertinentes, mas a gente vai, o intuito é a gente trocar uma ideia mesmo e ir conversando tranquilamente, tudo bem? Sim, sim, fiquem à vontade. Então, assim, Carol, muitas pessoas elas têm dificuldade de entender essa diferença que ainda existe sobre orientação sexual, né? O que, que seria o sexo biológico, identidade, expressão de gênero? Vocês conseguem explicar Uhum. pra gente um pouquinho essa diferença, como funciona? Então, existe uma grande diferença nessas questões, né? Então, quando falamos de identidades, estamos falando de como as pessoas se apresentam para a sociedade, né? Como eu me apresento. Eu me apresento Caroline, uma mulher trans de gênero feminino, né? Porém, não é pelo fato de eu ser uma mulher trans que a minha orientação sexual automaticamente tem que ser gay, né? Tem que ser lésbica, não. É orientação homossexual, para dizer, né? Para as pessoas entenderem. Eu sou uma mulher trans heterossexual. Isso, na cabeça das pessoas, sabe, assim, um turbilhão de informação, e aí elas, como assim? Né? Mas você nasceu com o sexo masculino, com a genitália masculina, mas você se identifica como mulher, mas você gosta de homens e você não é homossexual. Então, essa confusão ela é muito, 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 muito recorrente, né, nas pessoas. Então, as pessoas não conseguiram entender que a minha orientação ela é totalmente diferente da identidade que eu tenho. Então, eu posso, como eu falei, eu sou uma mulher trans, eu poderia ser uma mulher trans lésbica, poderia ser uma trans bissexual, poderia ser uma mulher trans hétero, como sou, e isso não muda a minha identidade. Eu sou do gênero feminino, como os meninos são do gênero masculino. Essa questão da identidade não condiz com a sua, perdão, não interfere na sua orientação, né? Então, é tanto aí que a gente tem diversas pessoas de orientações diferentes. Então, nós temos aí desde as pessoas homossexuais, temos as pessoas transexuais, temos as pessoas de orientação pansexuais, as bissexuais, as assexuais. Então, a gente são diferentes das identidades. As identidades delas são trans, cis, homo, não binárias, perdão, homo não, desculpa, não binárias, que são pessoas que não se identificam com um gênero nenhum. Então, as pessoas precisam entender que a nossa identidade não está automaticamente ligada à nossa orientação sexual, né? São temas, são totalmente diferentes. Acho que o pessoal faz bastante confusão ainda sobre Sim, sim, isso, sim. né? Acho que a importância de trazer essa diferença, de tentar trazer aí, Sim, deixar mais claro as sim, sim. coisas. Hoje a gente É discute, mesmo. desculpa, Diego. Não, por favor, continue, eu já Hoje faço a uma gente outra tem pergunta. aí a discussão da orientação das pessoas pansexuais, né? O que é uma pessoa de orientação pansexual? Pode ser uma pessoa cis de orientação pansexual, que ela, independente dela ser cis, ela pode se envolver com homens, ela pode se envolver com mulheres cis, homens cis, mulheres trans, homens trans, não binárias, e as demais
orientações. Então, não interfere na identidade dela, de ser uma pessoa cis, né? Um homem cis é a identidade dessa pessoa. Então, essa... a gente precisa tentar desligar esse pontinho, né? Esse fio que as pessoas insistem em amarrar nessas duas questões, né? Identidade é uma coisa, orientação sexual é outra. Uhum. Essa informação ela é fundamental para que a gente viva numa sociedade cada vez mais plural e mais diversificada, não é mesmo? Uhum. É importante a gente também saber como comunicar isso para as outras pessoas, porque imagino que deve ter muitas pessoas que, por falta de informação, acabam cometendo algum tipo de gafe ou algum tipo de desrespeito, sem saber como se tratar, ou que nem você havia mencionado mesmo, essa diferenciação de como a pessoa é e qual que é a opção sexual dela, né? Como A essa orientação sexual, Diego, orientação sexual, exato. não existe opção. Ninguém opta, né, por Exatamente. a gente a gente tem uma orientação, é por quem eu me sinto atraída, é por quem eu tenho afeto. Não é uma Uhum. escolha, eu não faço uma escolha de me envolver. Se fosse escolher, eu poderia escolher por opção, né? Então, Uhum. então, para que as pessoas. Não estou apenas aproveitando a chance Sim, que com você certeza, trouxe, como certamente. aconteceria com uma outra pessoa, justamente essas oportunidades que a gente precisa, esses momentos que a gente precisa pegar para Uhum. justamente trazer, né, essas situações às claras assim para as pessoas entenderem que ninguém opta por gostar de outro homem, ninguém opta por gostar de outra mulher, a gente não tem uma opção sexual, a gente tem uma orientação, que é a que nos guia, quando a gente se entende, quando a gente começa a entender da nossa sexualidade, né, dos nossos desejos mais íntimos. Então, isso vem como uma orientação. Você vai se orientando, você vai se conhecendo, você vai se informando, e em cima dessa formação que você vai conseguir chegar ao que você é hoje. Então, os homens cis que são heterossexuais, acabam seguindo os padrões de gêneros de nascimento, as meninas cis, as mesmas coisas, e a gente, que daí vem do público LGBT, a gente meio que rompe essa barreira da cisgeneridade, né, do Uhum. binarismo, e a gente acaba ultrapassando e acaba trazendo essas confusões, às vezes, para as pessoas, de dizerem, mas você optou por ser assim. Não, ninguém optou. Então, essa palavra opção, nessa questão específica, não existe, né? Eu acho que a Certamente. questão de, como querendo ou não, ainda é uma coisa muito nova, né? Acho que cabe a nós mesmos fazer essa correção, porque às vezes, como o Diego comentou, as pessoas elas não sabem como se colocar, e aí às vezes acaba ofendendo sem querer, enfim, acho que são casos e casos, mas Não, sim. essa posição de corrigir, explicar isso, para que todo mundo vá entendendo e vá. Assim, Sabrina, eu gosto muito dessa questão, assim, de dizer assim, eu não estou corrigindo, eu estou informando, Uhum. né? E se a pessoa quiser corrigir, se a pessoa achar válido, né, a sugestão que a gente está trazendo, essa informação que você está trazendo, é uma questão pessoal dela, né? Em momento algum eu falo assim, não, vamos corrigir. Não, a gente precisa entender, né, que nós estamos falando de coisas totalmente distintas, diferentes, e a gente, né, e esse é o papel que coube a nós. Eu sempre falo isso, meninos, nas minhas palestras, isso é um papel que coube a nós, né, ajudar a sociedade a entender para facilitar até o nosso convívio, sabe, assim, embora não houvesse essa necessidade, porque somos todos iguais e diversos, né, porque o que seria do mundo se não houvesse a Uhum. diversidade, né? O que seria Uhum. de nós Seria se muito chato, né? tivéssemos aí 2 bilhões de habitantes igual o nosso querido presidente da República? Então, né? Então, assim, o que seria do mundo se não houvesse essa diversidade? E aí as pessoas coube a nós ajudar as pessoas a entenderem, né, para facilitar esse convívio, né? Porque mais vale uma pessoa com informação e que ela saiba dessa informação da boca das pessoas, da vivência, que muitas vezes facilita, do que ela simplesmente ou replicar o que ela ouviu falar, né, por bocas de outras pessoas que muitas vezes não têm a vivência e não têm o mesmo conhecimento que nós. Mas esse é um trabalho que a gente tem desenvolvido e tem dado super certo, assim. Maravilha. É muito Quanto importante. tempo existe o Transgrupo, Marcela Prado? Nós vamos completar 14 anos agora, em setembro. 12 anos.
Uhum. Nossa, ano que vem já tem festa de debutantes, então, fazendo 15 Pois anos. é, Deus queira, né? Deus queira. A Poxa, gente e esse está passando trabalho? por uma situação meio complicada, né? Porque Ah, é? né, nesses tempos de pandemia a gente acabou infelizmente tendo que cessar o nosso serviço presencial na sede. A gente precisou fechar a nossa sede física, então a gente está trabalhando só via home office, né? Então, e o trabalho mas o trabalho de corpo a corpo com as meninas e correndo para cima e para baixo e desenvolvendo projetos e ações, essas coisas, a gente continua fazendo da mesma forma. A gente só, infelizmente, por falta de recursos mesmo financeiros, a gente acabou tendo que fechar a nossa sede física. Mas, se Deus quiser, logo, logo a gente está aí de novo, firme e forte. Vamos estar com força. Não, a ideia é aquela coisa, renasce, né? Tudo que se renasce, tudo que se renova, começa com mais força, vem com mais Pois é. vontade, né? Com mais Em 14 garra. anos Então, de história e de experiência, certamente deve ter acontecido muitas experiências, muito, muitas vivências e transformou a vida de muita gente. Com certeza muito. tem um papel fundamental que não pode parar, que não seja nem por um Uhum. Covid ou por, Sim, sim, seja sim. lá, questões políticas que possam estar envolvidas, mas certamente cada desafio que vem é para nos tornar cada vez mais fortes, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Uma quantidade de vidas que certamente transformou, né? Acho que esse trabalho não deve ser perdido nunca, assim, a transformação é um É, negócio, né? Pensando nessa questão de alteração de nome para retificação desse pronome, do gênero, a pessoa trans, ela não precisa de procedimentos de readequação, de outro tratamento hormonal? Como que funciona isso? então, hoje, após o julgamento da DI 4275 pelo STF, nós fomos, tivemos a garantia de hoje não necessitar mais de procedimentos cirúrgicos, né, de uma cirurgia de redesignação sexual, ou mesmo pareceres psicológicos e psiquiátricos para que se faça a retificação de prenome e gênero de pessoas travestis, transexuais e transgêneras. E aí, essa DI nos garantiu esse livre exercício por autoidentificação, né? Então, se eu me autoidentifico, se eu me reconheço enquanto uma pessoa trans ou uma mulher travesti, já é garantido a mim o direito de ir diretamente ao cartório e retificar o meu nome. Então, a gente, né, uma coisa que a gente tem muito se atentado também, Sabrina, das pessoas dizerem assim, você já mudou de nome? Não, a gente não muda de nome, porque mudar de nome é para pessoas que estão em programas de proteção, que exige essa questão de mudança de identidade, de um recomeço de uma vida diferente, né? E a gente não está mudando de nome, a gente está adequando nosso nome às nossas identidades, né? Então, a retificação, a gente está apenas retificando um pequeno porém ali para adequar esse nome à nossa identidade, né? Porque ficaria meio constrangedor, né? Carol, apresentar meu documento e tá lá meu nome de registro civil antigo, né? Com o sexo biológico que eu vim ao mundo, né? Então a gente usa o termo retificação, né? E a cirurgia é a mesma questão, a gente não faz uma cirurgia de readequação, a gente faz uma cirurgia de redesignação, que é para nos identificar com o nosso gênero, com a nossa identidade de gênero, né? Então, aí, pós a DI 4275, que garantiu esse direito às pessoas trans, ela, infelizmente, não contemplou as crianças, os menores, né? Essa retificação ela só pode ser feita por pessoas trans acima de 18 anos, completo acima, mas também a gente também teve uma garantia para as pessoas que não podem ainda retificar o nome hoje na nossa cédula de identidade. Não sei se vocês conhecem hoje, o novo modelo de cédula de identidade aqui no estado do Paraná, ele já permite, né, não só no estado do Paraná, em outras capitais, mas aqui, falando do Paraná, a gente já tem o direito de colocar nosso nome social no RG. Então, o nosso nome social vem em primeiro lugar no RG,
para depois vir o nome civil. O nome civil, infelizmente, ainda vai constar, mas por uma questão de segurança mesmo, né, para não acontecer de repente, a gente pegar pessoas mal intencionadas e acabarem se aproveitando dessa questão, né, ou mesmo pegar um agente, um servidor público despreparado ou com um pouco de desconhecimento e achar que a gente está usando um documento falso, né? Então, esse foi uma das questões que a gente teve. Então, com relação à retificação, hoje a gente não precisa mais de nada dessas coisas, como era lá nos anos 70, nos anos 80, o que para nós também foi muito, assim, muito gratificante e uma vitória, né? Porque as travestis e as transexuais do movimento de militância vinham numa luta já eu acredito que já tenham, acho que mais de 20 anos, pelo poder, pela conquista de apenas o uso do nome social, né, que a gente já tem garantido em outros espaços. E nós fomos, assim, gratificados, tivemos essa graça de conseguir que não, pessoas podem retificar e fazem a retificação do nome civil, é nome civil, não é mais nome social, não é mais apelido, não é nada, é o nome civil que a gente tem. E aí também para deixar as pessoas, assim, cientes, mulheres travestis e transexuais não têm apelido, não tem nome de guerra, como se diz, muitas pessoas ainda usam esse termo, né? Qual o seu nome de guerra, né? Que era um dos termos muito utilizados nas décadas de 80, 70, 80, que as mulheres trans que ainda viam, nem existia esse termo transexual, né? Era ou travesti, ainda como as travestis eram conhecidas no adjetivo masculino, então a gente não tem apelido, a gente tem ou é nome social, que é um nome que ainda me auto-reconhece na minha identidade, ou é o meu nome de registro civil, né? Apelido ficaria lá pro Toninho da farmácia, pro Jacaré, isso é um apelido. Agora, chamar uma pessoa de Joana, dizer que, esse é seu apelido, não, isso não é um apelido, isso é meu nome. Independente se retificado ou não, é meu nome, e eu gostaria que você respeitasse isso e não viesse com essa questão de achar que isso é um apelido, né? Imagino. Certamente, como foi mencionado, houve uma grande evolução com o tempo. Certamente, acho que há 20, 30 anos atrás, era um assunto que sequer era abordado direito em questões institucionais, em questões de leis, né? Quais seriam os próximos passos? Quais são os próximos desafios a serem reconhecidos pelo Brasil? Como que o Brasil pode melhorar em forma de legislação para abranger um respeito maior a todos, eu acho, desde uma questão de reconhecimento de gênero, um reconhecimento de orientação sexual. O que você pensa, Carol, que pode ser? Assim, Diego, eu acho que em questões de políticas públicas a gente ainda tem um grande passo ainda a seguir, né? Mas entre esses, o maior, eu acho que o desafio maior hoje está na questão da empregabilidade dessa população, né? Uhum. A gente ainda padece de um pequeno trecho da Constituição, lá do artigo 6º da Constituição, onde, né, assegura a todas as pessoas, a todos os seres humanos, o direito à garantia a um trabalho, a uma renda, né? E infelizmente, a nossa população, a população da qual eu trabalho, nós temos aí hoje uma média de 92% dessa população que sobrevive única e exclusivamente da prostituição. E não é por escolha, gente. É porque foi o que restou. Foi o que a sociedade permitiu que sobrasse a essa população, que elas conseguissem uma forma de sobreviver nesse mundo, né? Então, quando a gente fica também como uma reflexão, quando a gente passar por uma esquina onde tiverem mulheres travestis e transexuais trabalhando, exercendo, né, um ofício que, como todo mundo sabe, prostituição não é crime, não deixa de ser um trabalho como outro qualquer, né? Quando se vê uma mulher nessa situação, antes de criticá-la, buscar tentar
pular o lado, sabe, assim, pular o muro, assim, para o outro lado e tentar entender, assim, que condições essas pessoas tiveram para não chegar a esse ponto de estar lá na esquina. Por que que Né? eles têm, né? É uma questão de empatia, né? Se colocar no lugar de Exato. outra pessoa e Se pensar, poxa, colocar no como que lugar chegou lá? do Não outro, não criticar, exatamente, Diego, porque assim, olha, para vocês entenderem um pouco, né, a gente vive uma exclusão muito grande em tudo, né, a população de travestis e transexuais, hoje um pouco menos, né, com um pouco mais de conhecimento de família e questão da própria sociedade, ter um pouco mais de informação, ainda, a gente ainda tem um certo regresso dessas questões, um certo aumento assim de aceitação, de conhecimento e tal, das famílias e tal, mas assim, nossa população, quando se descobre, quando se identifica como essa identidade, o primeiro passo é a exclusão da família, né? A exclusão familiar. Saio da exclusão familiar, perpassa pela parte da educação. 64% das mulheres trans que a gente tem conhecimento sequer tem o ensino fundamental completo. É um efeito bola de neve, né? Exatamente. E Falta aí de a gente vai estrutura, puxando. falta de Aí suporte. a gente não tem espaço, porque a gente não é convidada, a gente não sofre represália, a gente é expulsa mesmo de dentro das instituições de ensino. Não nos querem dentro desses espaços, porque daí não sempre tem aquela velha justificativa, e posso dizer com conhecimento, assim, a gente não conhece, a gente não entende, E aí são N fatores dentro dessas instituições que acabam contribuindo para que se faça essa exclusão, né, dessa população do ensino. Vamos para o nosso ciclo social? Se eu sou, por exemplo, se eu não tenho uma expressão de gênero mais afeminada, ou se eu não tenho características mais femininas, ou que a sociedade entende, que às vezes até entre o nosso ciclo social, que as pessoas acham que a gente não se adequa àquele padrão que elas acham que deveria ser, nós somos excluídas do nosso ciclo social. Aí, vamos para o mercado de trabalho. Pergunta a vocês, né, que estão nos acompanhando, então vocês mesmos. Quantas vezes já foram atendidas no mercado de trabalho por uma travesti ou uma transexual? No comércio geral, em vários espaços. Quantas vezes? Dá para Pois contar nos é. dedos, né? Os que conseguiram essa façanha, a gente conta nos dedos. Aí, quantas vezes você já foi atendido por um homem gay ou quantas vezes você já foi atendido por uma mulher lésbica? Né? Pois é, um pouco mais. Aí, essa situação da empregabilidade. Na sociedade, que espaços a gente tem na sociedade? Eu reconheço hoje as minhas oportunidades sociais, que eu não digo que são privilégios, porque não foram privilégios, foram coisas que eu fui galgando e buscando para alcançar, né? Não Muito são desafio. diferente de muitas pessoas, né? Que a gente aí sim a gente pode dizer que são privilégios, mas a gente não, a gente tem oportunidades sociais. E se a gente consegue é, adentrar nessas oportunidades, consegue se fazer valer dentro delas, muito bem. Se não, nada acontece. Eu hoje reconheço a minha mobilidade social também de poder estar ocupando espaços que eu gostaria que muita gente pudesse estar junto comigo, né? Que a gente sabe que não tem condições, que não consegue, que não alcança, porque ainda tem uma infinidade de preconceitos ainda que permeiam esse distanciamento dessas pessoas, né? A gente luta para que isso diminua, o meu trabalho à frente da instituição é que isso, aos poucos, né, a gente sabe, não adianta querer ser entusiasta demais, porque a gente sabe que não vai ser assim da noite para o dia, então é um trabalho de formiguinha, que é o que a gente tem feito, mas a gente sonha um dia que a gente vai poder ver mais pessoas ocupando esses espaços como vocês, né? Que a gente não precise ficar falando de nós para nós mesmas somente, que a gente possa abrir esse leque, avançar, né? Porque esse é um fator muito, muito preocupante, essa exclusão e essa invisibilidade que essa população tem dentro da sociedade.
A gente teve a live semana passada, né, que o pessoal estava comentando sobre essa questão dos crimes aí, Uhum. essa falta de respeito, né? E você comentou a questão do trabalho, inclusive acompanhando a live, são informações que eu não tinha, a gente vai aprendendo, né? A gente vai conhecendo melhor. Eles comentaram essa questão de ser negado o trabalho para pessoas trans, né? Que é um crime. O Sim. problema é que a comunidade, a sociedade de uma forma geral, muitas pessoas ainda não têm ciência disso e muitas pessoas que sofrem com isso, essa falta de negação de emprego, negação de oportunidades, também não têm conhecimento dos seus direitos, né? O tanto que sofre ali desse preconceito da sociedade, acaba desistindo às vezes, né? Acaba não sendo firme nessa luta. Por isso que é tão importante a gente tratar sobre isso e todo esse trabalho de vocês, que está aí 14 anos, né? Então, É assim, Sabrina, nós, a nossa população, ela já vem de tanto não, né? Tanto não, que às vezes acaba nem se entusiasmando nessas questões quando aparecem vagas de emprego ou outras situações, né? Que, né, vai ser mais tipo, um tempo perdido, ou eu vou dar com os murros na água, né? Então, nem tentando ocupar esses espaços, porque sabe que a gente que vai ter uma negativa, né? E como eu posso dizer assim, a estigmatização e esse preconceito que a gente tem, né, dessas mulheres, ainda existe uma grande assim, é, dificuldade das empresas entenderem, né, que isso não interfere e ainda conseguirem deixar de lado esse preconceito que tem e ligarem as suas marcas a essa população. Então, é, da onde já se viu? A gente teve um exemplo bem claro agora com a Natura, com a questão do Tami, né, no Dia dos Pais. Então, como que a sociedade lida com uma empresa que tem um homem trans, né, ou que tem travestis, ou tem transexuais trabalhando para sua marca? Como que a sociedade lida com isso? A sociedade ainda nos vê como corpos sexualizados, corpos que servem para ser utilizados por prazer, nada mais. Né? A gente tem essa estigmatização dessa população que ou é a marginalidade ou é a prostituição. E não lhe cabe outra coisa. Né? Não enxergam que a gente também tem doutoras, a gente também tem professoras, a gente também tem psicólogas, a gente também tem advogadas, a gente tem um número de profissionais que, como qualquer outra pessoa cis, como qualquer outra pessoa comum da sociedade, que, como eles gostam de dizer, né, sem essa questão de ser profissional do sexo, ou de ser uma pessoa violenta, entendeu? Que venha da promiscuidade, da marginalidade, ou outras coisas, né? Nós temos o Brasil como o primeiro país que mais mata as pessoas trans. E aí, na incoerência disso tudo, somos o terceiro país que mais consome pornografia com essa temática. Nossa, não fazia ideia dessa informação. Né? E Chocante, aí, né? gente, é um choque. Aí eu digo muito isso, assim, é muito triste dizer isso, mas parece aquela coligação de servimos por prazer, mas não servimos por convívio. é uma Pois é. E aí? hipocrisia que existe aí por trás. Sim. Difícil, né? Ao visto é muito importante a gente dois pilares, eu acho, que a gente evoluir como sociedade é a informação Sim. e é o respeito. Sem Sim. isso, eu acho que a gente não vai evoluir como sociedade, não vai conseguir integrar toda a nossa diversidade. Eu gostaria de perguntar, né, seguindo a nossa pauta, qual seria a sua sugestão e como devemos reagir quando alguém faz uma piada preconceituosa sobre pessoas LGBTI+, e qualquer tipo de preconceito, sabe? Como que nós devemos reagir para a gente coibir essa propagação?
Eu acho que você já deu essa resposta, né, Diego, no comentário anterior, né? Empatia. Se colocar no lugar dessa pessoa, né? Exato. Como que você se sentiria se eu dissesse, se eu fizesse uma brincadeira preconceituosa com você? É a velha história, assim, né? Que a gente usa hoje muito, assim, esse dizer assim, eu até tenho um amigo cis, e eu aceito ele normalmente. A pessoa não sabe nem o que Pois é. é. Acaba diferenciando, né, uma Né? pessoa. Né? Muitas pessoas ainda hoje, Diego, não sabem nem o que é cisgênero, não sabem nem o que é uma pessoa cisgênera. Né? Aí você tem que dizer assim, eu tenho um amigo hétero, e eu até aceito ele numa boa. Entende? Pois, Então, essa questão, para responder isso, eu acho que assim, a empatia, né, de fato, é se colocar no lugar do outro, como você se sentiria se fosse você naquele lugar, né? É o pular o muro, sabe? Assim, aquela questão assim, se coloque do outro lado do do outro muro, lado. sabe? O seu lado pode estar ali lisinho, calfinado, mas pule para o outro lado que está nesse momento só chapiscado, ou às vezes sem um reboco, sem um nada. Mude para esse lado para você ter um olhar, para você ver como é olhar do lado de lá a situação, né? Como é você passar por aquilo, você estar naquela situação, né? Você não precisa, eu digo assim, pela população LGBT, você não precisa ser um homem gay, você não precisa ser uma mulher trans ou um homem trans para ter empatia e para se solidarizar essa população, né? Você pode simplesmente se somar e se imaginar como se fosse um ente querido seu, ou uma pessoa próxima, ou você mesmo, né? Exato. Eu, hoje, assim, como eu disse para vocês, dentro da minha mobilidade social e das minhas oportunidades que tenho, eu desenvolvo trabalhos com né, é, uma diversidade muito grande de pessoas e coisas. E nos meus trabalhos hoje, principalmente atuando um pouco com a população em situação de rua, na entrega de marmitas, né, que é um trabalho que a gente faz, principalmente a gente tem tentado buscar a população LGBT que está em situação de rua, que não é pouca, é muito grande, que as pessoas, eu acho que ainda não têm esse conhecimento, né, do número alto que a gente e um número crescente que a gente tem acompanhado aí de pessoas em situação de rua, entender como é engraçado as pessoas sentirem que a gente, o simples fato, o simples gesto de você entregar uma marmita na mão daquela pessoa, a pessoa vê que você, sabe, que você está se preocupando com ela, que você está, assim, por mais que não seja a sua realidade, por mais que você pudesse, sabendo que você podia estar lá no conforto do seu lar e tal, e você está ali fazendo aquele gesto, que é justamente isso que a gente gostaria, que as pessoas entendessem que você não precisa ser uma pessoa da situação para se solidarizar, para poder atuar e ajudar, né? E eu tenho feito muito isso, eu tenho feito muito esse papel de pular o outro lado do muro, de me ver do outro lado naquela situação, e como eu gostaria que as pessoas me olhassem, como que as pessoas me ajudassem, né, para tentar fazer com que seja pelo menos uma passagem um pouco mais humana, né, nessa situação. Imagino. Carol, temos uma pergunta aqui do Christian. Ele queria perguntar aqui, nesses 14 anos de trabalho no Transgrupo, qual a história mais marcante de preconceito e também a de esperança que você pode compartilhar conosco? De preconceito. São várias histórias pesadas, né? A gente vai ter aí várias histórias, né, de E que preconceito. as de Mas esperança tomaram que sejam mais numerosas, viu? eu acho assim que na questão do que mais dói pra gente é, é as pessoas não entenderem essas identidades, não, sabe assim, as pessoas têm que ficar buscando formas de fazer com que as pessoas as reconheçam, as aceitem e as absorvam, né? Posso dizer essa palavra, absorvam, mas que as
se unam a elas, assim, né? Que permitam que essas pessoas sejam vistas como seres humanos, como todo mundo é, né? Como todas são. Então, isso é uma coisa muito triste, assim, para a gente. São histórias de segregação, de negação, de expulsão, exclusão, diversas situações, assim, que eu poderia elencar, assim, várias das histórias das mais perversas e cruéis que vocês possam imaginar, mas ainda assim, dentro dessas perversidades, eu acho que matar uma pessoa travesti por simplesmente ser, né, o que é, e querer viver como é, como se enxerga, isso é assim, uma atitude que a gente não consegue entender a que ponto chega a perversidade humana nessas questões de não aceitação, né, de não entender, de não reconhecimento do ser humano, do próximo, de não amor ao próximo, né? E de esperança é que a gente consiga, sabe, assim, consiga ter mais pessoas como eu, com as oportunidades que eu tenho, que a gente consiga mais pessoas para estarem participando de lives como eu estou, mais pessoas ocupando espaços no mercado de trabalho, na política, isso são uma esperança que a gente carrega muito forte, e de que as pessoas, que chegue um momento, assim, eu sei que às vezes é até um devaneio, né, mas de que as pessoas nos respeitem como somos, né, a gente fazer as pessoas, de fato, exercitar o que significa a palavra respeito. Existem ainda muitos grupos que defendem que não deveriam existir essas políticas públicas para essas minorias, por exemplo, para a população LGBTI+, né? Gente, quando o atual presidente se elegeu, eu sou uma crítica ferrenha desse governo federal, né, que a gente tem aí. Eu escutei de um menino que estava no meu Facebook, eu escutei dele que agora que o presidente tinha sido eleito, iria me exterminar porque eu não deveria existir. Puxa vida, é complicado, né? É Né? realmente muito Aí, difícil. Não faz sentido. aí eu passo para vocês a mesma pergunta que eu fiz ele, assim, me dê um argumento plausível para essa, né, para essa situação que você colocou, né, de que eu não deveria existir, né, que eu em que a minha existência fere a de vocês? Que direitos eu estou usando que não sejam meus, que está tomando que pudesse ser seu? Exato. Porque uma pessoa pode ter direitos, outra não, né? Não é mesmo? O que difere um ser humano do outro? Talvez Exatamente. exatamente essa incapacidade de empatia, dificuldade de se colocar no lugar da outra pessoa e perceber que também sente fome, dor, carinho, paixão, tudo. É um ser humano igual a todos. Quando a gente fala, as colocações que a gente vai fazer, a gente sempre fala uma pessoa, tal, uma pessoa, somos pessoas antes de qualquer Sim. definição, enfim, sabe? E acho que o pessoal esquece muito isso, sabe? E foi muito bom você trazer isso, Sabrina, porque assim, nessas questões, quando vocês, principalmente, que não são, né, da população, que não fazem parte da população, quando vocês não souberem como se dirigir com termos corretos, é simplesmente usar isso. Eu falo muito isso. Pessoas trans, pessoas travestis, pessoas transexuais, pessoas, né? Uhum. Às vezes o mais simples é o mais correto, né? Lógico. É muito mais fácil, às vezes, pecar, né, pela loucura, né, de coisa, do que pecar por excesso de zelo, de achar do velha coisa do achismo, né, de achar assim, não, eu vou falar, tentar ser o mais correto possível e acabar não conseguindo. Então, abrange todo, pessoas, nós estamos falando com pessoas. Muitas vezes, no se dirigir, a gente usa
boa noite a todos e todas, né? É tão bonito quando você fala assim, boa noite a todas as pessoas aqui presentes, porque a gente está contemplando todos, gente, né? Independente de quem, de cor, de raça, credo e assim por diante. Exato. É muito bonito isso. Né? Carol, eu queria aproveitar e perguntar também se você poderia comentar um pouco mais sobre o Transgrupo Marcela Prado e contar sobre os projetos que vocês desenvolvem. Sim, sim. Então, o Transgrupo, como todo mundo sabe, é uma OSC, né, uma organização da sociedade civil hoje. Dentro das atribuições, a gente, do trabalho que a gente desenvolve, a gente tem desde a assessoria jurídica para essa população, assessoria com profissionais voluntários, a gente tem a questão da psicologia também com profissionais voluntários, né, a gente tinha na sede, sempre teve na sede física psicólogos voluntários que atendiam essa população gratuitamente dentro desse espaço, que é uma das maiores demandas da população trans, né, a questão da psicologia, do acesso. E entre os nossos projetos, a gente sempre também, assim, que é uma questão muito forte para essa população, sempre foi a estigmatização com relação à saúde, né? Então, a gente tem a questão do apoio na prevenção do HIV/AIDS, ISTs, com a distribuição de insumos. Eu faço abordagem com as meninas profissionais do sexo nas ruas, nos pontos de prostituição onde elas trabalham, entregando camisinha, gel, levando sempre um informativo de uma IST, de uma forma de prevenção, levando uma forma de cuidado, um carinho, muitas vezes, de conversar, de dialogar. A gente tem um trabalho também dentro da instituição voltada para as pessoas trans no cárcere privado, que são as mulheres trans que hoje se encontram numa galeria exclusiva para elas, que foi uma conquista que a gente teve aí o ano passado, de uma galeria exclusiva para essa população. Então, hoje, mulheres trans no cárcere privado aqui no estado do Paraná vêm para esse centro de referência em Rio Branco do Sul, nessa galeria exclusiva onde só ficam mulheres trans e homens gays em situação de alta vulnerabilidade no sistema. O que é essa situação? Para dizer um português mais claro, assim, são aqueles homens mais afeminados, aqueles gays mais afeminados que estão no sistema, que sofrem tanto quanto as mulheres trans dentro do sistema, né? Então, a gente abarcou eles dentro desse projeto para que eles venham para esse espaço para poder se sentir mais seguros, né? Para quem não conhece o sistema penitenciário, o sistema carcerário, o risco dessas pessoas elas são geralmente a população de risco, né, para um caso de rebelião, para uma coisa, são as primeiras a serem usadas como escudo, como defesa para outras situações. Então, essa era uma preocupação muito grande da gente com essa população em cárcere privado, né? E entre outras ações que o Transgrupo já fez, sempre está fazendo, que é formação, participação em seminários e levando conhecimento para a população em geral dentro do que a gente vive e do que a gente atua, né? Quem quiser saber mais a respeito, você poderia informar? É um site que vocês têm, um Sim, telefone a de gente tem contato? uma Acho que é página. válido. A gente tem uma página no Facebook, né, que é Transgrupo Marcela Prado no Facebook. Tem o @transgrupo, que é no Instagram, embora ele não tenha muita movimentação, porque, como eu falei já no início, não é muito a minha praia. Eu não sou dessas de fazer vídeo, dessas coisas de stories, dessas coisas. Eu sou muito péssima para essas coisas, até porque eu tenho uma timidez muito forte, né, porque eu tenho verdadeiro pavor, assim, dessa questão de ser o centro das atenções, de ser... eu não consigo, eu tenho ainda muita dificuldade de lidar com isso, então eu sempre falo, assim, que eu sou uma pessoa que eu gosto de meter a mão na massa, mas essas questões, assim, não é muito comigo. Então, a gente tem o @transgrupo, que é a página do Instagram, e tem o meu telefone que eu estou utilizando, que enquanto a instituição não tem um telefone fixo, e a gente
Até para essa semana eu estou pensando agora, próximo mês, em a gente disponibilizar um telefone específico para atuação pelo Transgrupo, mas por enquanto a gente está usando o meu, que daí facilita também essa comunicação mais rápida, né, com a população. Você nos autoriza, então, assim como a gente fizer a divulgação dessa live, a gente também divulgar paralelamente esses acessos a vocês? Lógico, com certeza. Acho muito pertinente essa informação, realmente, assim como respeito, é fundamental. Né? Informação, né? Carol, uma pergunta que a Monique fez um pouco mais cedo na live, mas eu acho que as pessoas sentirem, saber o quanto é importante para você, eu acho uma coisa muito bacana. Ela perguntou como que você se sentiu quando você retificou o seu RG com o seu nome social, né? Qual foi essa processação? Então, quando eu retifiquei meu nome civil, né? Porque eu não retifiquei meu nome social, eu retifiquei meu nome civil, né? Quando eu fiz a retificação do meu nome, foi assim um alívio tão grande, porque eu sabia que muito constrangimento ia ser cessado com aquela simples folha de papel, gente, assim, eu não tinha nem retificado documento, nada, mas o simples fato de eu ter pego a minha certidão de nascimento, escrito lá, Caroline Nascimento, gênero, sexo feminino, que me, sabe assim, que permite ser quem eu sou, viver como eu sou e me garante todos os direitos de ser quem sou, nossa, foi assim um momento único, assim, que eu acredito que seja para todo mundo, sabe, assim, é indescritível a sensação que a gente tem de liberdade, sabe, é uma liberdade, é um renascimento de muitas situações que a gente não gostaria de ter passado e vivido, né. Bom, Carol e Sabrina, a gente conversou aqui 50 minutos que passaram voando. Foi sim. prazer conversar com vocês. Gostaria de saber se você tem alguma coisa a comentar. Gostaria de deixar um recado, uma informação para todo mundo. Então, gostaria muito de falar de uma ação que a gente tá aí para lançar. A gente tem uma preocupação muito grande com a população em situação de rua, né, dessas meninas, e aí a gente não fala só da população em situação de rua, mas aí, como eu já citei num comentário anterior, nossa população, ela vem de vários tipos de exclusão e a gente precisa tentar, né, de certa forma, amenizar isso, né, tentar ter a empatia, de fato, com essas pessoas e tal. Então, a gente está aí tentando um projeto para uma casa-abrigo, né, para essa população. Então, quem quiser se somar, logo a gente vai estar dando as coordenadas aí de coisa, e não precisa muito, só seja um voluntário, ou seja uma pessoa que tem empatia à causa, que, né, se puder nos ajudar com outras questões, será muito bem-vindo, será muito gratificante, mas só o que vocês estão fazendo, esse exercício que vocês estão fazendo hoje de entender e buscar um pouco de informação, né, já é muito válido, muito gratificante, né, para a gente. Então, quero deixar um recado aqui para vocês, aproveitar de uma certa vez que eu ouvi de um padre dizer assim, que pessoas com uma diversidade de amizades, diversidade de convívio, são pessoas muito ricas, porque é na diversidade que a gente encontra, de fato, a riqueza do ser e do existir, né? Uhum. Então, fica aí para vocês a mensagem. Maravilha. Obrigado pelas palavras. Obrigado Imagina. Pelo tempo, pela informação, pela aula, na verdade. Imagina. Aprendi muito hoje. Estou emocionado, de certa forma. São trocas, né? São trocas. A gente faz trocas, né, Diego? Eu acho assim que nunca a gente sabe tudo, né? A gente tem a possibilidade de saber um pouco mais, mas saber tudo a gente nunca vai saber tudo. E essas trocas são o que mais gratificante existe no mundo, né? Por mais... Eu sou uma pessoa que, assim, desconfio muito de certas situações e
E sempre busco tentar entender o mesmo sim e o não, né? Às vezes um sim muito fácil, ele é desconfiável, né? Sim, certamente. Então, a gente precisa tentar buscar entender melhor as ações, as situações que a gente vive para tentar viver. A vida não é difícil. O ser humano tem um pouco do hábito de dificultar as coisas para que a vida seja difícil, né? Certamente. Bom, novamente agradeço a presença de todas. Né? Esse link vai ficar disponível no nossas redes sociais, assim como a gente também vai disponibilizar o contato do grupo, Transgrupo, tá? E, bom, até a próxima, e que a próxima seja física, que a gente possa se encontrar, tomar um café, Com se certeza, abraçar, com né? certeza, Essa questão do corona tenha sido uma mera lembrança. com Então, certeza. um grande abraço, um grande beijo e até a próxima live. Parabéns pelo Gratidão a todos. por toda a Tchau, atenção. tchau. Obrigada, gente.